E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um teclado aí que honestamente eu não conhecia essa marca, mas ela me impressionou muito pela qualidade dos seus produtos, que é a Kibun, né, que é uma marca aí que faz fones de ouvido e que também está entrando aí no ramo de teclados mecânicos, e pensa num teclado mecânico de qualidade, sério. Eu fiquei realmente muito impressionado. Tem umas coisas de ótima qualidade dentro desse teclado que diferencia ele da maioria dos outros teclados, transformando ele num teclado mais high-end, e eu vou estar falando tudo detalhadamente no vídeo. A Kibun também tá para me enviar outros produtos aí, como alguns switches novos, cabos e também algumas keycaps. Então tem mais alguns conteúdos da Kibun aí que eu tô pretendendo fazer. E eu vou deixar todos os links na descrição para quem tiver interesse em comprar, verificar aí o preço. E vamos começar o review. Vamos começar pelo unboxing, que é bem elegante. A caixa é gigantesca e bem pesada. A expectativa já fica alta. Abrindo a caixa, a gente encontra um manual com todas as funções, um sticker da Kibun, o teclado que eu já vou mostrar, e um pacotinho com keycap e switch puller e mais alguns switches adicionais. O teclado vem embrulhado nesse pano de microfibra de ótima qualidade, sério, é um pano muito melhor do que aqueles que a gente ganha comprando óculos, por exemplo. Primeira impressão que já dá para sentir é que o teclado é muito pesado, então já dá para imaginar a qualidade que ele tem e a quantidade de coisa que ele tem dentro. Vemos que o corpo dele é todo transparente, todo feito em acrílico e em algumas partes douradas feitas de alumínio. E é um corpo desenhado de acrílico, não é apenas aquelas chapas como alguns teclados. Na parte de baixo a gente consegue ver que tem um peso de alumínio com o nome da marca, que é muito bonito e que ajuda o teclado a ficar mais pesado, com a proposta de fazer o som ficar melhor. E também dá para ver todo o PCB na parte traseira, e aqui embaixo também encontramos o receptor sem fio 2.4 GHz. O teclado só tem um ajuste de altura, que são esses pezinhos de silicone por baixo, mas ainda assim é um teclado que é bem mais alto que a maioria dos outros teclados e tem um ângulo muito bom, então dá para ter uma digitação e jogatina bem ergonômica. Esse teclado também tem uma flexibilidade muito boa ao digitar, porque esse teclado tem alguns gaskets e flex cuts no plate que eu já vou mostrar daqui a pouco como funciona. Esse teclado tem um nome de volume que também é feito de alumínio na cor dourada e que ele é fixo, só dá para tirar ele desparafusando, mas eu já mostro como tirar. As keycaps desse teclado são chamadas de Kibun Clear Keycaps e elas também são totalmente transparentes, acredito que são de policarbonato e tem as letras em impressão PBT e são de perfil SA, que é esse perfil mais alto. Na minha opinião, essas keycaps são muito bonitas, mas eu acho que elas engorduram muito fácil, ainda mais se sua mão sua muito. Mas acho que também não é à toa que a Kibun mandou um pano de microfibra. Tirando um switch aqui para ver, adivinha? Eles também são transparentes. São os Kibun Clear Switches e que eu acredito que são os switches da Aku ou Gateron Clears, só que remarcados pela Kibun. Eles são switches lineares de 5 pinos, que tem uma ativação muito rápida. Abri um aqui para ver e eles são lubados de fábrica e na minha opinião não precisa nem relubar porque tem uma boa lubrificação tanto na housing quanto no stem. E no lugar do encaixe do switch tem um socket soul facing que caso você queira trocar por outras keycaps estilo Sharp Profile ou outro perfil Profile, você não vai ter interferência. Vamos abrir o teclado para ver por dentro, mas antes vamos tirar o knob. Como eu falei, esse knob é fixo, então ele é parafusado e tem que ter uma chave bem pequenininha para poder desparafusar. Acredito que muitos de vocês não vão abrir o teclado, mas só vou mostrar aqui como é mesmo. E pronto, o knob retirado. E bora abrir. Depois de tirar os switches e as keycaps, tem 8 parafusos longos na parte de trás. Abrindo o case dá para comprovar que esse teclado não é feito de chapas e o top case é muito bem desenhado. E na parte de baixo encontramos uma daughterboard para entrada USB tipo C e também para os modos de conexão. E na hora de tirar o cabo da bateria, bom, eu não consegui tirar o fio da bateria. É o primeiro teclado que eu achei impossível tirar, parecia que estava colado. Mas enfim. Mesmo assim eu desparafusei o plate e o PCB para mostrar para vocês. Se ligue nesse plate de alumínio, extremamente bonito e bem acabado. Notem que ele é cheio de buraco e esses vãos. Lembra que eu falei que esse teclado tem uma ótima flexibilidade ao digitar? Então, é por causa desse plate de alumínio com esses flex cuts que servem exatamente para deixar a digitação mais suave. Além desse plate de alumínio, tem um silicone bem grosso que fica entre o plate e o PCB que serve para deixar o teclado mais silencioso. Algumas pessoas não gostam porque tira o som do teclado, mas tudo é questão de gosto pessoal. Além do mais, tem essas borrachinhas pretas que ficam em volta das luzinhas que indicam caps lock, bateria e essas coisas. Os estabilizadores desse teclado são screw-in, ou seja, parafusados, e tem uma qualidade muito melhor que a maioria dos teclados. Esses estabilizadores já vêm lubados de fábrica, não é um lube ruim, mas acredito que dava para ser melhor. No ASMR no final do vídeo eu vou mostrar como eles são em estoque.
E por último, apesar de eu não conseguir mostrar com muito detalhe o PCB, porque o fio da bateria ficou preso, é um PCB muito bem acabado, com um design diferente, e é um dos toques especiais para deixar esse teclado tão bonito e premium. Mas eu fiquei muito decepcionado com a questão do cabo da bateria. Bom, depois de montado tudo de novo, vou falar agora das coisas que esse teclado tem. Para começar, ele tem 3 modos de conexão, sendo com fio, Bluetooth e com receptor sem fio, além de ter o modo Windows e o modo Mac OS. Como eu não tenho Mac, eu não consigo dizer se pega tudo certinho, mas no Windows pegou muito bem. Eu prefiro usar o teclado sempre com cabo, mas eu usei bastante o receptor sem fio também, e é uma conexão muito rápida. Eu não consegui sentir nenhum delay, na hora que eu apertava já registrava a tecla. E agora, falando do famoso RGB, que nesse teclado é um espetáculo por ele ser todo transparente, e ele tem efeitos tanto por baixo do switch quanto nas laterais do teclado. São efeitos muito bonitos que você pode trocar nas teclas, que eu vou deixar aí na tela, sem falar que dá para aumentar o brilho e diminuir a velocidade. E além do mais, você pode trocar esses mesmos efeitos RGB lá no software, que eu acho muito mais fácil, e eu vou deixar o link na descrição. No software, além de você poder trocar todos os efeitos RGB, que no total são 20 efeitos, você também consegue ver a bateria, remapear algumas teclas, mexer na sensibilidade das teclas também e criar alguns macros. E agora eu vou deixar um ASMR rolando para vocês verem o som dele e os estabilizadores. E é isso, pessoal, esse teclado aí é de excelente qualidade, sério, é um dos mais legais que eu já testei, é um teclado assim de excelente qualidade, ele se diferencia muito dos outros teclados que eu já testei. Lembrando, aqui tá para me mandar mais alguns switches, keycaps, cabos, e também ela tá para lançar um novo teclado, então fica ligado aí você que curtiu esse teclado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, você pode estar me seguindo lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.